Fala pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à call de fechamento da Next, dia 28 de março, sexta-feira. Vamos passar a régua aí na semana, ver o que aconteceu com o índice Bovespa hoje, os mercados futuros, as principais ações também do mercado e a gente manter o estudo atualizado, né? Acho que é o mais importante aqui das nossas calls, certo? Antes de mais nada, deixa o like no nosso vídeo, compartilhe o canal no YouTube também aqui da Next Research. Está crescendo, ajuda demais a divulgar o nosso trabalho e também não deixa de acessar a playlist, tá? Tem um conteúdo riquíssimo ali, aulas gravadas pelo Marco Romano, revisão de trades também que eu fiz. Cara, é assim, um material de primeira, tá bom? Acessa e estuda por eles, tenho certeza que vai ajudar nos seus investimentos, nas suas operações. Tá joia? Vamos nessa. Time, Ibovespa, né? Cara, tivemos uma queda no dia de hoje de 0,94. Ele voltou para dentro dos 131.900 pontos, né? Ele tentou sustentar ali o seu movimento comprador acima aqui dos 132 mil pontos, mas não teve jeito, né? Ele realmente veio para baixo. Eu explorei um pouquinho algumas análises na call de fechamento anterior, também na Morning Call, sobre duas questões aqui no índice agora, tá? Primeiro, ele consolidar no topo, ou seja, ele ficar aqui durante um tempo acumulando energia, né? Acumulando e em algum momento gerar esse rompimento para cima, dando continuidade na tendência de alta, fazendo o famoso mastro e bandeira de alta, né? Quando ele faz exatamente esse movimento aqui, ó, tá? Isso daqui seria um mastro e bandeirinha de alta, muito legal e pode ser que esteja em construção isso aqui, beleza? Vamos botar um ponto e vírgula aqui. Esse seria o primeiro cenário. O segundo cenário, e o que me agrada mais, tá? Por conta de ter movimentos amplos e a gente ter também uma oportunidade de comprar ações mais barato, ter oportunidade de trabalhar depois trades na compra com um pouco mais de ponto, né? Falando do índice, trabalhar também vendas com um pouco mais de pontos, falando de day trade no índice também, tá legal? Mas principalmente olhando o Ibovespa é o sentimento das principais ações aqui do Brasil, que compõem aí o Ibov, tá? Então, qual seria o segundo cenário aqui? Ele faz um movimento de expansão, faz um movimento de retorno com pivôs e pullbacks para baixo, mas segurando na região aqui entre 50 e 61,8 de Fibo. Tá bom? Olha só. A retração que eu utilizei foi do último movimento de alta, esse aqui, essa expansão. Utilizei aqui como referência essas regiões aqui de retração, que coincidentemente nesse momento você tem as médias móveis de 20 e 200 períodos, elas juntas, tá? Por que eu acho esse movimento mais interessante do que o primeiro? Ponto 1. Aqui você tem um range muito curto e o mercado tende a ficar travado. As oportunidades, elas diminuem, fica mais errático, o volume diminui, o mercado fica naquele momento de espera. O segundo cenário para mim é melhor. Mesmo ele caindo, ele vai deixar oportunidades de montar boas operações a favor da queda e depois prestar muita atenção se vai ter uma reação compradora nesse nível de preço. Só para lembrar vocês, eu também fiz um estudo em cima disso. Quando o Ibovespa fez isso aqui, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho o tempo, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou excluir esse estudo aqui, tá? Deixa eu só excluir esse estudo aqui e esse movimento, ó. Quando ele cravou essa máxima em 129.534, isso daqui foi no dia 17 de fevereiro, tá?
Quando ele cravou, eu também puxei uma fibo desse movimento aqui, ó. Máxima e mínima. Falei, olha, o limite para eu pensar em compra e ficar otimista com o Ibovespa é uma correção dele no máximo até 122.529, que é o 61.8. Tem código de fechamento gravado falando isso, tá? Olha o que ele fez. Ele vem, corrige e crava exatamente no 61.8 e vai embora. Quero que você pense um pouquinho sobre isso, tá? Agora, o que nós estamos vivendo? O segundo cenário. Cravou a máxima lá do movimento, né, do ano, por enquanto. Está sinalizando com o pregão de hoje talvez um retorno ou uma acumulação, certo? Não dá para saber ainda. Mas o estudo está lá. Beleza, pessoal? Acho que deu para extrair o suco aí do Ibovespa dos últimos movimentos que ele vem fazendo. Viés, totalmente comprador por enquanto. Tecnicamente, nós temos fundos ascendentes e topos também mais altos. Beleza? O semanal do Ibovespa, ele tem o mesmo movimento e um lindo pivô, né? Ó. Sobe, corrige e rompe. Movimento de estrutura que a gente explora nas salas ao vivo, faz vídeo, enfim, faz trade, posta, é o mesmo cenário, tá? Quando ele faz essa estrutura, saindo da média móvel de 200 aqui embaixo, eu tô de olho nesse topo histórico aqui em 137.469. Falando do índice agora, já que exploramos bastante o Ibovespa, o índice não é diferente. Então, a mesma análise para o Ibovespa você pode associar ao índice futuro contrato J. Qual que é o cenário ruim que eu falei para vocês? Ficar consolidando no topo. Movimentos erráticos de tendência até ele resolver andar. O que seria melhor aí para a semana que vem? Já que ele quer corrigir, então que faça um movimento de correção, movimento forte, amplo, para dar oportunidades para a gente colocar bastante ponto aí no bolso, certo? Os 60 minutos confirma essa consolidação que eu venho mostrando para vocês, ó. Vou até tirar um pouquinho o zoom aqui, espremer ele um pouquinho, ó. Repara, topos e fundos na mesma região. Cai, sobe, cai um pouquinho, sobe, cai de novo. Então percebe, 60 minutos já está desenhando isso há algum tempo. Pelo menos desde o dia aqui, ó, que ele conectou esses dois pontos, né, fundo e topo. Pelo menos desde o dia 19 até o dia 24, 25 aqui, ó. Beleza? Doleta, tempo gráfico diário do dólar, consolidado no fundo também e não conseguiu superar a média móvel de 20 períodos e essa região do 80. Eu falei na Morning Call de hoje, dia 28. Sugiro que você assiste a Morning Call para poder tirar ali todos os pontos que eu trouxe nos detalhes, tá? Na minha opinião, o ponto mais importante para o dólar no curto prazo é ele superar essa região. Não esqueça que a gente vai trocar de contrato, tá? Dia 31 aí já passamos a negociar o contrato novo do dólar. Fechado? Se você colocar na plataforma aqui, ó, WDO, ele já dá para você qual que é o próximo contrato, letra K. Tá certo? 60 minutos do dólar. Vamos lá. O que ele está mostrando para nós? Um movimento tímido e de consolidação. Nada mais do que isso. Essa daqui é conhecida como uma trap zone, onde o preço fica entre a média de 200 e a média de 20 períodos. Sem muita volatilidade, por mais que ele conecta aqui fundos mais altos, né, ó, você consegue até puxar uma LTA, mas percebe que os candles eles vão diminuindo, vai ficando cada vez mais difícil encaixar um trade de tendência, até ele romper esse nível de preço, tá? Talvez aí no próximo contrato, talvez não, né? Com certeza no próximo contrato a volatilidade vai melhorar, ele vai tomar uma decisão se ele fica com esse viés comprador ou se ele vai voltar a trabalhar próximo às mínimas aí que ele deixou, né? Essas regiões, olha só. Ele caiu ali no 84,5, fez mínima nesse contrato aqui, ó,
Mínima desse contrato foi lá embaixo, ó, no 45,5. Beleza? Bora dar uma olhadinha nas principais ações. Começando pela Vale, teve um dia de queda 1%, mas mantendo a sua característica de topos e fundos ascendentes. Ainda vejo a Vale corrigindo, né, ou buscando, na verdade, R$60 em algum momento. Tá? Petrobras, dia negativo também, 0,64. Foi lá fechar o gap. Mais uma vez, já falei sobre os fechamentos do gap da Petro. Todos eles foram fechados. Comentei com vocês sem calls de fechamento. Primeiro, ok. Segundo, foi fechado no dia de ontem. Deu check aqui. Agora, pessoal, o estudo ele pode ampliar para um movimento de correção. Ou seja, pega a retração de Fibo, conecta aqui a máxima de ontem, traz para a mínima desse movimento. Se Petro cai entre 36,40 e 35,46, excelente oportunidade para tentar pegar uma compra aqui em Petrobras. Tá? No tempo gráfico semanal, a história é diferente. Ele está continuando o movimento de alta. O que é isso, Gustavo? Continuando o movimento de alta. Olha no semanal aqui, ó. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Continuando o movimento de tendência. Simples assim. Tá? Itaú. Teve uma forte queda, né? 1,37. Mas também não muda a característica de tendência de alta, né? Fundos ascendentes, ó, consegue ver aqui dois fundos bem claros. Se for uma correção até a média móvel de 20 para voltar a subir, ótimo ponto de compra aqui nos R$31, beleza? Bradesco, BBDC4, dia de queda 1,38, outro ativo que está me chamando atenção para uma compra de médio e longo prazo, tá? Eu vou esperar uma correção ou quem sabe um reteste nesse topo aqui, ó. Isso daqui foi um topo, certo? Conceito de bipolaridade, pessoal. Um topo que foi rompido, se ele volta para ser testado como suporte, é um gatilho de compra. Beleza? Agora é o seguinte também, né? Se na segunda-feira esse movimento em Bradesco for comprador e produzir um engolfo de alta aqui do candle número 60, eu vou querer tomar posição aqui em Bradesco, tá? Se for um candle positivo aqui engolfando o candle 60, entrada, stop e vamos ver o que acontece. Beleza? Banco do Brasil, BBAS, um ativo que está subindo bastante. Temos que tomar cuidado com o BBAS por conta de sinalizar pode ser um topo duplo. Ou é só um movimento de tendência com fundos ascendentes. Ou, né, pior cenário aqui seria o quê? Uma consolidação. Igual o índice, não. Cai, sobe, volta a cair. Não sei, não sabemos. Mas se voltar em R$27, R$26,50, alguma coisa, quero tentar uma comprinha aqui em Banco do Brasil, tá? BB Seguridade, BBSE. Linda tendência de alta, o ativo parece que não corrige nunca, né? Vai embora. A última correção dele foi aqui no dia 17, 18 aqui de fevereiro. Depois disso foi embora, se distanciou da 20 e continua aí subindo, né? Nenhuma outra análise, movimento de tendência muito bonito aí. Papel. B3, dia de queda também 0,21, mas como eu tenho estudado com vocês o movimento do preço de B3 nas calls de fechamento, consegue perceber aí no ativo, olha só, como ele está dentro da barra de força, né? Vou até desenhar aqui, ó. Essa barra de força ainda está sustentando esse movimento aqui, ó. Essa rabisqueira que fez em B3. Se gera o rompimento do 12,80 para cima, pessoal, tecnicamente e teoricamente é para continuar o movimento de tendência. Fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, e teríamos aqui um fundo mais alto que o anterior. Joia? Muita atenção para B3 também.
Time, é isso. Quero agradecer a presença de vocês nas nossas lives pela manhã, morning call, as calls de fechamento também. Desejo um final de semana maravilhoso, um descanso para você merecido e que segunda-feira você retorne aí com força total. 8 horas e 15 minutos a gente está ao vivo no YouTube com a live da Morning Call. Tá certo? Meu grande abraço, tamo junto. Valeu, pessoal.